A gravação foi iniciada. Obrigado, Ed. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 19 de maio de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Vou iniciar a sessão no sistema do EPAT. Todos os juízes já confirmaram a presença. Vamos iniciar os trabalhos com o processo da BPT, Depósito de Mercadorias para Terceiros Limitada, é um pedido de retificação julgado. Relatoria do Dr. Paulo Maceta, não há pedido de sustentação oral. Um segundo só, estou gravando meu voto final. Daí, se quiserem, dá para acompanhar por lá. Teve alguma mudançazinha mínima. Pronto, está registrado o meu voto. O doutor Paulo apresenta os autos? São duas infrações, né? A primeira que recebeu, nos períodos tais, mercadoria sem documentação fiscal, sendo que os supracitados valores foram apurados por meio de levantamento fiscal específico, nos termos do artigo 509. E a segunda deixou de pagar o ICMS, conforme tabela demonstrativa anexo, apurado por meio de levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509. Tudo relativo a se era um depósito fechado ou não, ou autuada. Ela apresentou defesa, teve manifestação fiscal, daí a primeira instância julgou procedente, apresentou recurso ordinário, e a 7ª Câmara Julgadora negou o provimento. Contra essa decisão, ela apresenta o pedido de retificação de julgado e o recurso especial, o recurso especial foi admitido, né, deferido, e o recurso especial resta sobrestado. Vou, então, passar o meu voto sobre o pedido de retificação de julgado. A autuada informa que a decisão incorre em 6 erros de fato. 2 dos supostos erros de fato, segundo a autuada, ocorrem ao não considerar a empresa como depósito fechado, mesmo que a empresa depositante e a remetente tenham como proprietário a mesma pessoa física, ao não limitar os juros ao patamar da Selic. Todavia, temos que, sobre o tema do suposto erro de fato 1, houve manifestação sobre o tema na decisão. Eu transcrevo aqui dois parágrafos, né? Que eu vou até ler, até pela rapidez. Por fim, o autuado alega que é depósito fechado da empresa remetente e funciona como tal. Ora, não existe a possibilidade de existir depósito fechado entre empresas diversas, mas somente entre estabelecimentos da própria empresa, pois lá são depositados materiais de propriedade da própria empresa ou de suas filiais, assim inadmissível argumento para se isentar da isenção do pagamento de imposto. O que o contribuinte tenta é se eximir da responsabilidade sobre o tributo não pago, posto que todas as mercadorias que lhe foram remetidas ou foram para depósito, e como tal a empresa funciona como depósito de terceiros, onde as transferências de mercadorias são todas tributadas, pois não se trata de armazém geral, e sim com legislação específica que o isenta de tributar suas operações. O mesmo ocorre sobre o suposto erro de fato 2, onde a decisão trata do assunto mesmo de forma rapidamente. Aqui, ele só cita o número das súmulas, realmente é rápido, mas já foi julgado, né? Temos, então, que para os 2 primeiros supostos erros de fato, houve a discussão do tema na decisão, ocorrendo divergências jurídicas tão somente, o que não caracteriza erro de fato. Ainda a autuada alega que ocorreram outros 4 supostos erros de fato por omissão da decisão recorrida quanto a argumentos trazidos ao seu recurso. Tais omissões ocorreriam em relação ao erro de identificação do sujeito passivo, em relação à ausência do prejuízo ao fisco, em relação ao erro de eleição da base de cálculo e em relação à não aplicação do artigo 527-A do RICMES. Todavia, mesmo que ocorressem as supostas omissões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se um tema foi discutido no processo,
ou se houve falta de análise do tema, não ocorre erro de fato. Transcrevo aqui uma decisãozinha dessa forma. Entendo que nenhum dos 6 itens elencados pelo autuado ocorre erro de fato. Ante exposto, conheço do PRJ e aí ele nega o provimento. É assim que eu voto. Sim, em resumo, ela traz matéria de RESP, né? Ela copiou tanto no RESP quanto no PRJ. Muito bem. Então, o processo está em discussão. Presidente, Sim. eu só gostaria de fazer uma pergunta para o relator, doutor Paulo. Claro. De doutor. Parabéns aqui pelo seu voto. Essa questão inicial da não limitação dos juros patamar Selic, que ele fez uma alegação, mas aí eu pensei que ia ser explicado alguma coisa com relação a isso, porque se eu não me engano, a limitação do patamar da taxa Selic foi uma alteração na legislação que teve até em 2017. Eu não sei se de fato isso foi abordado no voto inicial. É só uma dúvida mesmo. Na verdade, doutor Alberto, ele, na decisão inicial, ele fala, né? Eu copiei o trecho, não li, mas ele fala: os juros aplicados estão de acordo com a súmula 10 e 13 desse tribunal. A súmula 10 é específica falando da alteração da legislação, que não seria limitado a Selic. Então, assim, por mais que seja que ele passe superficialmente no tema, a decisão passou, né? Ela julgou isso, então ela não é só divergência jurisprudencial, se aplica ou não a taxa Selic, mas daí não é tema para um pedido de retificação de julgado. Tá bom. Então já foi abordado lá no voto. Sim. Como eu estou fazendo a substituição, então sem problema nenhum. eu poderia ter olhado lá, é coisa que eu não consegui olhar, tá bom? Obrigado, doutor Paulo. Obrigado, presidente. Imagina. Então, não havendo mais inscritos, eu vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. E vou iniciar a votação. Desculpe. Bem, agora já encerrei o julgamento aqui no sistema. Tudo bem. Então, o pedido de retificação julgado de BPT, Depósito de Mercadorias Patrícias Limitada, foi conhecido e não provido. Passar para o processo de UT São José da Estiva S.A., pedir retificação julgada de minha relatoria. Há protesto de sustentação oral, mas o patrono não está presente. Então, só um momento que eu vou fazer o registro da ausência do patrono. Então, pedido de retificação julgado, apresentado com autorização fluida por essa 7ª Câmara Julgadora, que negou o provimento de recurso ordinário e deu o provimento de recurso de ofício. O contribuinte foi acusado de acreditar-se indevidamente semestre devido à operação de entrada de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento. O contribuinte apresentou o pedido de retificação julgada, alegando erro de fato na decisão, pois ele produziria e comercializaria vapor, e junta documento de folhas 1313 a 1323. Por fim, requer que seja proferida nova decisão para negar provimento de recurso de ofício e manter a decisão da unidade de julgamento da Araraquara. Este é o relatório e passo ao voto.
Inicialmente, observe que o pedido de justificação julgado recai apenas no objeto do recurso de ofício julgado para essa sétima Câmara Julgadora. A produção de vapor por parte da autuada é fato incontroverso. No entanto, ele é destinado tanto pela autuada quanto pela usina São José da Estiva S.A., açúcar e álcool, se localiza na mesma planta industrial da autuada e faz parte do mesmo grupo empresarial para a geração de energia elétrica. Nesse sentido, a FR autuante esclarece. Importante ressaltar que o modelo de operação do estabelecimento autuado é a de cogeração de energia, através da qual ele remete vapor para suprir necessidades energéticas da usina de açúcar e álcool, com o qual divide a mesma planta industrial, e recebe bagaço de cana-de-açúcar como insumo de energia térmica para aquecimento de suas caldeiras e geração de energia elétrica. Este vapor remetido para a refina usina retorna para o estabelecimento autuado e passa por um condensador onde retorna ao estado líquido. O refino processo ocorre através de um circuito fechado de dutos que interligam o estabelecimento, permitindo que o vapor retorne ao estabelecimento original na forma de água para vários ciclos de produção. Assim, o vapor se presta para a geração de energia elétrica, tanto pela autuada quanto pela outra empresa do mesmo grupo, que compartilha as mesmas instalações em um circuito fechado, onde o vapor remetido retorna à própria autuada. Como consta do decidido, o NCM consta notas fiscais de venda corresponde a combustíveis minerais, óleos minerais e produtos de sua destilação, matérias bituminosas, ceras industriais e energia elétrica, o que corrobora que, ao fim, trata-se da geração de energia elétrica. Nesse aspecto, consta decidido. Vê-se, portanto, que os referidos produtos são utilizados para a conservação e preservação dos equipamentos e máquinas da usina termoelétrica. Assim, neste caso, trata-se de um mecanismo para uso e consumo, uma vez que não são consumidos no processo produtivo e não integram o produto final, que é a energia elétrica, não o vapor. A referida decisão não questiona a remessa do vapor, mas sim considera que, no caso dos autos, em que há a mesma planta industrial em um circuito fechado no qual o vapor retorna para o novo ciclo de geração, deve-se considerar a energia termoelétrica como parâmetro para a apreciação da matéria. Nesse sentido, consta decidido. Então, transcreva aqui o trecho da decisão anteriormente proferida para essa Câmara Julgadora, ressaltando o seguinte. Nesse sentido, foi entendimento da resposta tributária, no tal, que tratou de produtos químicos destinados à conservação e preservação de equipamentos produtivos. Diz ainda porque o seu consumo não se perfaz durante o processo industrial propriamente dito, e sim nos momentos anteriores e posteriores a ele. A limpeza e a dessaborização dos equipamentos produtivos da consulente, em que se desenvolve o processo industrial propriamente considerado, são verdadeiros pré-requisitos desse processo, mas não se confundem com ele. Os líquidos anticorrosivos se prestam à conservação dos equipamentos produtivos da autuada, em que se desenvolve a atividade propriamente considerada. Assim, não devem ser considerados insumos de produção da espécie de produto intermediário, nem da espécie material secundário, e sim material de uso e consumo do estabelecimento. Assim, trata-se de valoração das provas, cuja livre apreciação é garantida pelo artigo 26 da Lei 3.417, e não, como entende a autuada, de alteração do substrato fático, ou seja, a questão de a comercialização ou não do vapor não alteraria o decidido. Neste ponto, para que não reste dúvida, retifico o seguinte trecho do item 6 da referida decisão. Observe que a água após geração de energia elétrica retorna para a caldeira, sendo reutilizada para nova geração de energia, como bem explicitado nos folhas 14. Observe o entendimento considerado no processo instrumental, relator Dr. Silvio César Afonso. E o seguinte: o pedido de justificação julgado não pode levar à modificação da solução atribuída ao caso, dado que não se presta a corrigir injustiças ou erronias afeitas à valoração da prova carregada aos autos. Destaque para o esclarecimento acima e a retificação acima. O esclarecimento e a retificação acima, com esse dou provimento de retificação julgado, sem alteração do ponto decidido. Então é assim que eu vou. Só um momento que eu vou fazer registro do voto.
Muito bem. Então, o processo está em discussão. Está até sem som, doutor Alexandre. Perdão, desculpe. Esse é o caso que as notas fiscais têm CFOP de venda de energia elétrica, né? Isso. Tá. Isso mesmo. Eu acompanho. Só confirmar aqui o registro do voto, se está correto. Muito bem. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Eu vou iniciar a votação. Muito bem. Então, o pedido de justificação julgado de UTE São José da Estiva S.A. foi conhecido e provido sem alteração do quanto decidido anteriormente. Então, recurso ordinário continua sendo conhecido e não provido, e recurso de ofício conhecido e provido. Muito bem. Então, com isso, encerramos os processos do dia de hoje e podemos encerrar a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 19 de maio de 2022. Agradeço a todos e pediria então para o Hélio encerrar a gravação.